Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e hoje nós queremos conversar sobre as lutas que estão aí espalhadas no mundo. Nosso conteúdo são as lutas do mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, a gente vai fazer então uma pequena introdução nesse assunto. Não vamos tratar de uma luta específica, mas de forma geral, vamos falar um pouquinho da evolução das lutas, né? Como que se deu essa evolução histórica, né? Qual a relação dessas lutas com o meio social, qual foi a utilização que elas já tiveram ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade. E aí, você saberia dizer como que surgiram as lutas? Aonde que elas podem ser praticadas? Será que em qualquer lugar a gente pode ter um campeonato de luta, um torneio de luta? Você conhece as diferentes lutas aí espalhadas pelo mundo? Já praticou alguma modalidade de luta? Talvez alguns de vocês já tenham alguma experiência em uma modalidade específica de luta. Mas muitas vezes a gente treina e nem sabe de onde que veio aquela luta, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho a origem dessa atividade humana extremamente antiga, as lutas. Então vamos lá. As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. Olha só, uma coisa muito importante aqui, né? Existem diferentes formas de luta e elas podem variar conforme as regras. Por isso, a gente sempre tem que conhecer as regras da modalidade de luta que nós vamos praticar. Em uma modalidade de luta, eu posso utilizar os pés para golpear o meu adversário. Em outra modalidade, eu não vou poder utilizar os pés, somente as mãos. Numa terceira modalidade, eu não vou poder golpear nem com os pés, nem com as mãos. Como assim, professor? Eu só vou poder agarrar o meu adversário e derrubá-lo no chão, né? Então é muito importante a gente saber quais são as regras de cada modalidade de luta antes de praticá-la. Outra coisa bem importante, um conhecimento muito importante, né, que nós já temos que entender. Luta não é briga, pessoal. Na luta, nós temos regras que são seguidas, nós temos respeito entre os competidores, tá? Na briga, isso não existe, tá? Briga é violência, luta é esporte, tá bom? Então, que isso fique bem claro para vocês, beleza? Vamos em frente, então. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando apenas atrás do atletismo. Por que será que a luta é considerada uma das mais antigas modalidades esportivas, né? Ela pode se comparar muito bem ao atletismo, tá? Porque tanto a luta quanto o atletismo estão naquelas atividades que nós consideramos aí, e em algum momento da história humana, foram essenciais para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então, em um determinado momento da história humana, o homem aprendeu a lutar e precisou lutar para garantir a sua sobrevivência. Por isso que ela é tão antiga quanto o atletismo. Assim como o homem precisou aprender a lançar, a correr, a lançar um objeto, a saltar, para que essas habilidades garantissem a sua sobrevivência de fuga e de caça, a luta também teve essa característica, né? Foi muito importante para garantir para o homem a sobrevivência, né, numa situação de autodefesa e também numa situação de caça. Por isso, a gente pode colocar a luta como uma das atividades humanas
essenciais, tá? O homem com certeza aprendeu a lutar muito cedo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. As de curta distância incluem empurrões, socos, defesas, imobilizações, dentre outras ações. Já a de longa distância engloba o uso de algum aparelho, de algum equipamento, como lança, espadas ou até bastões. As lutas foram originadas na busca dos seres humanos por recursos para a sobrevivência, aquilo que eu estava falando para vocês. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônia. Há registros também de 15 mil anos atrás, em desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos sumérios acadianos no ano de 3000 a.C. Então, ou seja, não conseguimos dizer quando que a luta começou, mas podemos dizer que ela é extremamente antiga e sempre esteve presente entre a humanidade, tá? No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas no período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada de Homero, né? Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e agora vamos entrar nos Jogos Olímpicos. Primeiro vamos falar daqueles Jogos Olímpicos da Antiguidade, onde nós já tínhamos a luta. 708 a.C., aquela modalidade de Jogos Olímpicos que tinha por objetivo louvar os deuses, né? Já existia competição de luta. Qual era a luta praticada lá? O pancrácio, uma atividade que incluía técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes, tá? Então essa é a luta dos antigos Jogos Olímpicos, o pancrácio. Os norte-americanos também possuem destaque quando trata-se da história dessa modalidade de combate, pois essa prática fazia parte de atividades populares e militares realizadas por eles. Muito interessante, ó. As lutas fazem parte da matriz curricular da escola nos Estados Unidos desde a pré-escola. Então, as crianças aprendem, né, praticam luta na escola desde o momento que entra na escola, tá? Então, as lutas aí têm uma importância cultural na vida escolar, né, dos jovens nos Estados Unidos, muito mais do que aqui no Brasil, ok? Primeira atividade nossa, então. Você identifica diferentes lutas nos filmes, animes, né? Ou outras animações, vídeos que você assiste? Você já percebeu aí os movimentos, alguns golpes? Será que você conseguiria reproduzir esses movimentos? Então, olha só. Sabe dizer que lutas seriam essas que aparecem nesses golpes? Como são os movimentos? Então, eu quero que vocês conversem um pouquinho com sua turma, identifiquem um pouquinho essas questões, esses movimentos, e depois disso a gente vai realizar uma atividade prática. Olha só qual é a minha proposta de atividade prática para vocês. Vocês vão formar um círculo, mantendo uma distância aí entre os participantes, pelo menos um braço para cada lado, tá? Um estudante vai ser o primeiro, vai começar a nossa atividade, né, ao comando do professor. Ele vai realizar um movimento de luta para representar uma dessas lutas, um desses movimentos que ele viu no filme, tá? E todos os outros vão copiar esse movimento. Depois passa para o seguinte realiza um novo movimento e todos os outros copiam esse movimento, tá? Então assim a gente vai se divertindo e conhecendo um pouco mais, né, experimentando um pouco mais desses movimentos da luta. Vamos lembrar que educação física também é prática, né, pessoal? Então vamos praticar um pouquinho, vamos movimentar o nosso corpo. Um tempinho aí para você fazer as anotações e já
depois combinar com o seu professor como será essa parte prática, ok? Tempinho para vocês e eu volto logo. Muito bem, pessoal. Lembre-se que na nossa disciplina a gente não pode ficar só na conversa. A gente tem que ir para a prática, porque a prática é muito importante, tá bom? Então faça aí a sua pesquisa sobre os movimentos, aí tente executar algum movimento junto com os seus colegas, ok? Continuando aqui. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que as tornam diferentes. Existe uma diferença entre arte marcial e luta. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais dizem respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para a utilização em batalhas, no intuito de defender um povo, uma nação. No entanto,
com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou um pouquinho a perder essa função, tá? Então, vamos dizer assim, na sua origem, as artes marciais, elas não tinham o objetivo de ser só uma luta, mas elas tinham um objetivo maior do uso militar daquela luta, tá? Não para atacar alguém, mas para se defender quando fosse atacado. Então essa é a característica principal da arte marcial. Como isso, com a evolução do uso da pólvora, né, as lutas perderam, as artes marciais perderam um pouco esse uso como forma de autodefesa e de defesa de uma comunidade, né, elas acabaram se voltando somente para a questão da luta, da atividade esportiva, né? Mas inicialmente a arte marcial tinha essa característica de proteção do indivíduo e também da sua comunidade, ok? As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bujutsu. Como mencionado, com o advento das armas de fogo, elas passaram a perder a função em batalhas e com isso sofreram algumas mudanças. A partir dessas mudanças, elas mudaram de nome, tá? Ao invés das guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano, principalmente na educação, no processo educativo dos mais jovens, tá? A partir de então, o termo empregado no Japão para nomear esse novo uso foi Budo, tá? Então, aquelas artes marciais militares, elas foram adaptadas, tá, para um outro uso e daí elas mudaram de nome no Japão, elas passaram a ser chamadas como Budo. Aqui no Brasil, as duas palavras Bujutsu e Budo não são utilizadas, tá? Para fazer referência a qualquer uma dessas modalidades, a gente utiliza artes marciais, tá? Mas englobando todo tipo de uso dessas técnicas. O Taekwondo, assim como o Judô, o Karatê, o Muay Thai, a esgrima, dentre outros, são exemplos dessas artes marciais, que surgiram inicialmente como uma ideia de autodefesa e de defesa de um povo, de uma comunidade, e que atualmente são utilizados com fins educacionais e esportivos. Ok? Mais uma atividade nossa, então. Os valores de convivência humana trata dos comportamentos sociais, investigando uma visão mais crítica da atividade social das pessoas em sociedade. Em seu agir, se repudia atitudes agressivas e enaltece o respeito com o outro. Nas lutas, esses valores se expressam nitidamente em suas modalidades, que enfatizam o respeito, a lealdade, a disciplina, na tentativa de desassociar a intenção agressiva de querer vencer a qualquer custo. Na sua opinião, a prática das lutas pode contribuir para um mundo com menos violência? Olha que interessante, pessoal, essa sugestão de debate aí, de conversa entre vocês, tá? Será que através da prática das lutas a gente pode ter um mundo com menos violência? Vocês entendem assim? Então eu quero colocar, certo? Essa perguntinha, esse ponto de interrogação aí na cabecinha de vocês e quero estimular vocês a conversar com os seus alunos, com os seus colegas, com a orientação do seu professor, tá certo? Que vocês debatam isso em sala de aula. Qual a contribuição que as lutas podem dar para diminuir a violência na sociedade? Será que a gente pode pensar sobre isso? Um tempinho, então, para você fazer as suas anotações, já pode até colocar alguma coisa da sua opinião e depois você faz essa atividade aí com o seu professor, ok? Tempinho para vocês, então.
Muito bem, pessoal. Essa discussão é muito importante, hein? Porque volta naquilo que eu falei lá no início do nosso vídeo, sobre briga e luta, né? Então isso tem a ver e vale a pena vocês conversarem, vocês discutirem aí, beleza? Por aqui, vamos revisar o que a gente viu hoje? A luta é caracterizada por combinar movimentos de combate a curta e a longa distância com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes. As lutas foram originadas na busca dos homens por recursos para garantir a sua sobrevivência, né? Vimos isso que durante um período a luta foi essencial para que o homem garantisse a sua sobrevivência. E não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas também como meio de ajudar a melhorar o ser humano, tá? Então, às vezes a gente vê as lutas somente como uso numa batalha, né, numa guerra, mas se percebeu que a luta pode ter um uso totalmente diferente, um objetivo totalmente diferente, ok? Então, hoje entendemos um pouquinho sobre esse fenômeno de lutas no mundo. Espero que vocês tenham aí, né, evoluído um pouquinho nesse conhecimento, aprendido um pouquinho mais. Lembre de participar realizar a parte prática e também a discussão com o seu professor. Bom, um abraço para vocês. Tchau para todos.